começando mais uma nossa nova aula de filosofia e seguindo o que está proposto em conteúdos para a nossa turma, né? Não sendo a continuação da aula anterior, que foi nossa aula anterior, como eu passei para vocês na semana passada. O objetivo dela é de apresentar a disciplina, o objetivo dela filosofia, né? Significado da filosofia, sendo não só uma apresentação, mas dentro da apresentação iniciei com um tema muito interessante, que já está no livro, que mais à frente vocês vão receber na própria escola, que é processo de construção e desconstrução, para compreender melhor, né? Passei para vocês, exemplificando, né, com o smartphone. Isso ocorreu mais também nas aulas presenciais que tivemos sexta-feira, mas também eu passei uma parte para vocês dessa discussão também de forma remota, né? Nesse meio onde a gente está aqui participando dessa aula. E finalizando essa prévia, né, que a gente viu antes, demonstrei para vocês a intenção e o aprofundamento da filosofia na busca do conhecimento, né? Então aquele processo de desconstrução, você separa todo, aquelas partes que formam um conjunto que dá origem a algo, a gente entende melhor as coisas. Sempre exemplifiquei com coisas físicas e também no conhecimento, dando ali sentido ao que a própria filosofia faz também. A gente, quando desconstrói algo para aprender, a gente tem a intenção ali anterior de entender aquilo ali, o porquê daquilo ali, né? O porquê de determinados processos que ocorrem no processo do conhecimento, né? E é isso que a filosofia faz, né? Questiona, indaga, sempre no dia a dia, e muitas vezes as pessoas praticam a volta da filosofia sem perceber, né? Quando a gente tem esse ímpeto, né? Essa motivação de querer ali descobrir algo a fundo, questionar, né? Questionar o porquê das coisas, que é uma ação filosófica inicial e uma das principais, se não a principal, né? É o poder do questionamento. E quando a gente questiona, a gente também quer procurar a razão, né? A razão das coisas, como elas são, a razão da própria existência, né? Então, isso também, essa questão, essa parte muito importante e profunda da filosofia é também um tema a ser trabalhado. No caso, o tema que a gente vai começar hoje, né? Tema da nossa aula. A gente vai ver o que é razão, conceitos, características do discurso racional. A gente sempre fala, seja racional, as pessoas falam, siga a razão. A razão, ela tá ligada também à lógica. Então, as pessoas usam muito essa palavra também. Uma pessoa conversa com alguém, né? E a pessoa fala algo e a outra retruca, né? Mas é lógico, né? Por quê? O que é lógico? Lógico é quando aquilo tem um resultado, tem uma consequência, né? Tem uma ligação com algo que é óbvio. Óbvio é que é evidente, está na cara, né? Por exemplo, qual é a lógica de dizer que uma bola tem o formato de um círculo quando é desenhado? Porque a lógica de uma esfera, né, que a bola se a gente for colocar em um papel, o formato dele vai ser um círculo, né? Chamado na dimensão 2D, né? Duas dimensões. A gente coloca no papel 2 dimensões, né? A realidade é 3 dimensões. Na realidade bidimensional, a lógica de uma bola, ela vai virar um círculo. Então, essa é a lógica do formato. Só um exemplo para citar, né? Fala a questão que o papai falei, né? Quando a pessoa diz uma coisa que é óbvia, as pessoas já utilizam essas palavras, né? Mas é lógico. E a lógica é muito mais além do que isso, né? Ela segue, obviamente, a apresentação. Ela apresenta do que é mais racional, né? Segue os procedimentos ali, padrões, digamos assim. E podemos dizer que tem algumas práticas, algumas implicações exatas no sentido de ou é aquilo ou não é, né? Como uma própria lógica da verdade.
A gente também estuda sobre verdade, né? Questões de valores, o amor, a amizade, mais à frente a gente vê sobre coisas absolutas. A verdade é uma coisa absoluta. É diferente de dizer que alguma verdade é absoluta, não confunda com dizer que a verdade é alguma coisa que algo ou alguém afirma ser uma verdade absoluta, e dizer que a verdade ela é absoluta. A razão da verdade, né? Verdade o que é? O que é a verdade, né? A verdade é um fato. Ou ele ocorreu ou não ocorreu, né? As pessoas, por acaso, elas escondem uma mentira, por exemplo. Quem é que esconde uma mentira? A mentira ela existe para ocultar, esconder uma verdade, por exemplo. Porque a verdade ali não é mudada, não vai ser mudada. Então, se você não quer revelar a verdade, você vai inventar uma coisa. Você vai fugir da realidade, você vai fugir da razão, né? Mentir no sentido de preservar a lógica, no sentido dos processos do dia a dia, é algo irracional. Claro que situações que, se for revelar a verdade, a pessoa vai criar, né, se envolver alguns problemas, mas com certeza os problemas serão maiores mais à frente se a verdade não for revelada, né? E desse contexto de definição, a verdade ela se torna algo absoluto, ok? Não existe meias verdades, não existe meio termos, né? Como eu falei, ou ocorreu ou não ocorreu. É igual a própria definição, quando a gente for ver mais na frente, do bem e do mal, né? Ou é praticado bem ou não praticado, né? Ou você faz o mal ou você não faz. Até mais à frente eu vou citar aquela questão do significado do yin yang, né? Posso estar fugindo na pronúncia correta, mas acho que vocês já viram, né? Sobre na teoria de que o bem tem um pouco do mal e o mal tem um pouco do bem. Ela não tem lógica, né? Ela não está ligada com o significado mesmo, racional, do que é bem e do que é mal, né? Enfim. Continuando aqui. O que é razão, né? A pergunta que toda matéria, toda questão, ou como ele fala aqui, qualquer filósofo adora fazer. O que é razão ou lógica? Lembra que eu falei da lógica, né? O senso comum diria que pensar é refletir. Pensar, né? Então, passemos para a seção que envolve pensamento e a explicação para a gente levar a lógica, né? Pensar envolve toda a atividade mental e, portanto, está muito além da razão. Segundo Marianne Schauickmann, conceituada filósofa e socióloga, a razão foi uma invenção dos gregos. O que ela quer dizer com isso? Podemos definir quais são as habilidades mentais, né? No mínimo, em 6. Intuição, emoção, sensações, envolvem os 5 sentidos, né? É o ver, o tocar, o sentir, enfim, imaginação, memória, razão, entre outros. As 5 primeiras são naturais e exercemos a todo momento, né? Que são os nossos sentidos. Mas é a razão. A palavra vem do latim e significa cálculo. Então, por isso que eu falei a questão do exato. A mesma lógica que vem das exatas, né? Matemática, física. Aqui. E ou você chega ali o resultado ou você não chega. Então, a razão é seguir a lógica baseada na verdade. Isso aponta para um tipo de habilidade que o homem adquiriu a partir da união entre intuição, imaginação e memória. A intuição sobre os seus preceitos, né? Sobre digamos, não é nem intenções, né? Que você espera, né? Sua esperança sobre aquilo ali, que você imagina dentro da esperança o que vai acontecer. A expectativa, na palavra eu lembrei agora, suas expectativas, né? Tá na intuição e na imaginação. E a memória vai ser da realidade ocorrida, que vai ocorrer. A memória está aqui ligada à realidade, né? Percebemos que há fenômenos regulares, como as estações do ano, devido à memória, e algo propriamente humano, a intuição, que compara momentos diferentes e consegue perceber repetições. Destaca aqui muito aqui o passado do tempo anual, claro, principalmente em regiões temperadas, né, mais frias, que tem essas estações do ano mais definidas. Fica óbvio a primavera, né? Passa o período de frio, vem ali o florescimento,
Verão, temperaturas mais elevadas, né? Seria uma continuidade da primavera, quase as mesmas características, só que temperaturas elevadas. Vem o outono, começa a esfriar, as árvores começam, a vegetação própria das regiões temperadas começam a se preparar para o inverno, geralmente ele é muito frio, né, rigoroso, retira os nutrientes das folhas para se concentrar no caule, nas raízes, né? Esse processo deixa as folhas amareladas, alaranjadas, né, vermelhadas, depois elas caem e vem o período de inverno, que é o frio, né? Tem uma mudança, diria, dependendo da região, drástica da paisagem. Você vê primavera e verão, aquelas copas de árvores verdes, né? E no inverno, após a queda das folhas no outono, você não vê nenhuma folha. E se tiver um ano vascante, uma paisagem totalmente branca, né? Você não só percebe a passagem do tempo por um daqueles 5 sentidos em cima, né? Que é a percepção da temperatura, mas pela mudança da paisagem, algo que está além da sua percepção sensorial. Claro que está dentro da visão, né? Mas não é só você sentir frio, gostar de frio, não gostar de frio, é a mudança espacial, né? Fica claro, fica evidente dentro dos 5 sentidos e dentro das definições físicas da realidade, né? Das definições físicas do local, as definições geográficas, mesmo que sejam passageiras. Isso permite que alguém imagine que na próxima primavera, por exemplo, as plantas irão florir. Como eu falei, todo ano ocorre esse ciclo, né, das estações do ano, que vai mudando como a gente percebe o clima, né, mudando como a gente vê ao redor as nossas próprias atividades, principalmente, como eu falei, em países mais frios, temperados, né? Uma característica que ocorre muito é a diferença no pôr e nascer do sol, por exemplo. A gente tem aqui diferenças, mas não chega a 1 hora. E países que tem invernos mais frios, né? Tem essas estações mais definidas. Um exemplo é que no verão o sol se põe 7, 8, 9 horas da noite. No inverno não chega nem a 6 horas, 4, 3 e meia da tarde, né? Então você também tem a mudança comportamental, né? Não só as vestimentas, né? Você não vai fazer aqui a mesma coisa que fazer no verão, com uma amplitude maior da exposição solar. Você muda, até questões sociais são impactadas, né? Não só as questões de percepção. E isso é cíclico, né? Você já imagina o que vai esperar, o que vai acontecer, e você vai se programando. Se programa porque a gente ou planeja algo que vai acontecer, ou já sabe que algo vai acontecer, dependendo do nosso planejamento, como as estações do ano, o que pode acontecer, né? Como chuva. Então, no período chuvoso, a gente diz, vai chover. A gente não sabe, né? A gente vai na possibilidade de chover. Às vezes, mesmo que não chove ainda, a gente sabe, né? Fica muito óbvio. Tá vindo ali, lá longe a chuva. E a gente leva ali uma capa, um guarda-chuva, né? Somente o guarda-chuva. A gente não tem mania de usar, a gente não tem costume de usar capa aqui, mas o guarda-chuva. Então a gente se constrói essas intuições através da memória. As previsões, um tanto quanto intuitivas, como acabei de falar, em alguns momentos da história, foram sendo sistematizadas de forma mais abstrata, na forma de matemática. Quando a matemática surge timidamente no Egito, né, ela tem uma finalidade prática: a contabilidade de grãos e a distribuição dessa riqueza. Um dos primeiros motivos dessa organização é a própria escrita, né? A escrita veio para se registrar, se contabilizar, principalmente, justamente o que ele está falando aqui, grãos, né? Ela veio através da evolução da agricultura no mundo, principalmente na região ali da Mesopotâmia, né? Lá com as placas de argila, né? A escritura cuneiforme, né? Lá dos sumérios. No Egito, também nessa mesma época, a escrita também veio se desenvolver depois, né? Justamente para esse tipo de organização contábil, né? Do que se produzia, dos registros. Os gregos irão mais longe, né? Mais à frente. Perceberam na matemática uma linguagem à parte. Pitágoras vai dizer que tudo é número, acreditando que tudo no universo exala proporção.
e poderia ser expresso em fórmula matemática. Ele faz a ocupação e a definição física, proposital, né? Que é ali houve um planejamento aqui existir. E há os planejamentos cíclicos. A gente pode citar aqui as estações novamente, né? A natureza ela vai se planejando, ela vai se mudando justamente para se adequar àquelas mudanças de temperatura. A gente, no princípio, pode achar que uma visão mais grotesca, digamos assim, que muitas vezes as pessoas dizem, né, tá quente porque vai chover. Muitas vezes usa a reação não, a causa para justificar a reação. A gente falou ao contrário, não. Depois que chove, né, a gente pode dizer choveu porque estava quente. A natureza, ela não, as folhas não caem e a neve vem com reação disso. É o contrário, as folhas vão cair porque vai vir neve. É claro que você tem um exemplo do tempo, né? Que é uma ação e reação. As folhas cair, isso não tem nada a ver com reação de causar neve, mas sim de se preparar, porque as folhas muitas vezes não tem ali um grau de resistência para aguentar a neve, né? A neve não é uma reação das folhas caírem, é uma reação climática. Então, e entrando de forma profunda na própria natureza, com a própria árvore, né? Com as mudanças de temperatura, ela vai se adaptando, porque se ela não se adaptar, ela acaba morrendo, né? Frio ali mais intenso. E tem o próprio acúmulo da neve. A gente percebe que as copas das árvores, se tiver cheia de folhas, pode acumular muita neve e causar um sobrepeso ali e quebrar os galhos, diferente dos pinheiros. Vocês estudam, vai falar em biologia, até nos biomas em geografia, né? As coníferas, por exemplo, são os pinheiros em formato de cone, elas não perdem folhas, né? São as folhas formadas de agulha, geralmente porque elas são adaptadas ao frio, à neve, literalmente. E o formato da árvore, né? Que é um cone, pinheiro, é para impedir o acúmulo, um acúmulo grande de neve. Por isso que elas não perdem folhas, não é necessidade. Então, aqui é um exemplo aqui separado do cérebro, né? Temos parte da intuição, da emoção, as sensações, imaginação e memória. Tá falando do cérebro aqui, esses exemplos, para exemplificar a lógica das coisas, o sentido do nosso próprio raciocínio. Acima de tudo, o que mais impressiona os pensadores é o fato de tal área do conhecimento se vale de uma linguagem perfeita e não admite ambiguidades, que levam a uma conclusão exata ou uma conclusão incontestável. Ele fala ambiguidades, não admite oscilação. Porque a gente está falando de lógica agora, né? E eu remeti à verdade. A verdade, no sentido de sua existência, ela é absoluta, né? Ou ocorreu ou não ocorreu. E quando ele fala exata, é justamente isso, incontestável. Uma imagem, um registro de uma ocorrência, por exemplo, ela apresenta algo incontestável. Foi o que ocorreu, né? Um circuito de câmera, por exemplo. Eu não estou falando de uma imagem que foi adulterada, né? Ou feita em programas de computador, né? CGI, chroma key, etc. Aquele registro da realidade, ele é um registro incontestável. A tecnologia, da filmagem, né, da captação de imagens, ela traz um esses, digamos, parâmetros de registro parâmetros de reprodução da realidade. Se produz a realidade, é um produto incontestável. Que a imagem, né, que a gente sabe, é uma reprodução do que a luz, né, sentido físico, ela, através das tecnologias lá sensíveis, né, de fotográficas, de registro de imagem, sequências de imagem que dá uma filmagem, né, ele capta o que a natureza lhe direciona através da radiação infravermelha, que é a luz, né. Então, a própria natureza, aliás, da tecnologia, ela revela ali a realidade, que é a filmagem. Deu uma exemplificação bem técnica e científica do registro de imagem. Não sei se vocês conseguiram entender. É um registro
incontestável, não existe o lógico, não existe o exato. E se, né, a linguagem do cotidiano se aproximasse da matemática? Acabei de usar uma linguagem que se aproximasse da matemática, lógica, né? Eu usei parâmetros físicos, mas ele pode trazer cálculos, ângulos da captação da imagem, a própria tecnologia, o processamento, né? Não vou entrar em detalhes, mas acabei de usar uma linguagem do cotidiano, né? Falei da fotografia, de imagens, captação fotográfica, né? Que dá imagem, falei da luz, enfim. Isso seria perfeito, né? Pois as conclusões sobre a realidade seriam inequívocas, você já não teria dúvidas. E finalmente o problema da epistemologia estaria resolvido. Falar essa epistemologia, problema de análise, né? De estudo, de conceituação. Quando ele fala epistemologia, se seguisse toda uma lógica, não teria dúvidas, como ele fala aqui, né? A percepção da realidade seria inequívoca. Inequívoca é que não tem dúvida, como eu falei. Não tem outra versão. Não tem uma ambiguidade, como ele fala mais à frente também. Não tem dois lados. A razão, portanto, é esse discurso desnatural. A razão, ela foge da própria realidade que segue uma razão. Que a gente sabe que ele acabou de falar, né? Se o cotidiano se aproximasse da matemática, seria perfeito. Perfeito é algo ideal, né? Ideal é algo que a gente fala idealização de algo que a gente sempre pensa de uma forma bem certinha ali, bem perfeita, milimetricamente projetada. A gente sabe que na realidade não ocorre daquele jeito. Então, seria uma coisa desnatural porque não existe até perfeição no sentido de ordem visual, por exemplo, em alguns processos naturais. Em si, a natureza, em seu processo de criação, evolução, né, continuidade e a própria destruição, podemos dizer que é um ciclo ali perfeito, porque é daquele jeito que se chegou, né, através de adaptação, readaptação. A um olhar humano de evolução social, evolução tecnológica, podemos dizer que não seria essa percepção que o ser humano teria, né, que é algo perfeito. Vem a evolução da ciência, a evolução matemática, que trabalha com questões lógicas, questões que estão ligadas à perfeição. E a natureza não é desse jeito. É igual, um exemplo, citar um jardim, né? Na natureza, a gente não vai ver um gramado gigantesco perfeito. A gente não vai ver uma plantação de alface. A gente não vai ver plantação de tomate. Na natureza, na concepção original, esses vegetais, né, estavam distribuídos de forma em que ele se evoluiu no seu habitat natural, né? Tem os nutrientes, tem as defesas, e um jardim, né, uma plantação, é algo ordenado de forma artificial. E para que esse jardim ou a plantação ele se desenvolva e continue evoluindo ou se mantendo, há todo tipo de cuidado, né? Fertilizante, podas, a própria organização física da predisposição das plantas. Então, é uma natureza modificada para criar uma ordem que não existe de forma original, né? Jardim, né? Jardim não existe de forma original. Ali é um gramado, canteiros retos, bem delineados. É natureza, mas a natureza altamente modificada, reorganizada segundo ali um plano, um projeto. Foge da própria realidade. É um fenômeno, digamos, que usa a realidade, mas que fora da organização natural da própria realidade. É um método aprendido com muito esforço, muito custo, né? Discurso desnatural da razão, mas capaz de produzir um tipo de discurso que permite aos indivíduos estarem certos de que aquilo que foi expresso linguisticamente é adequado ao fenômeno da realidade. Ele quis dizer aqui essa explicação, se o mundo fosse aproximado da lógica, né? Matemática, por exemplo. A gente consegue compreender, né? Entender como seria, mas a gente também entende que na realidade não é desse forma. Foge do fenômeno da realidade. Por que se diz que os gregos inventaram a razão? Como a própria Marilena Shaw fala mais à frente, segundo o autor do texto. Óbvio que esse processo mental
pode ser realizado por qualquer ser humano. Se não fosse assim, só alguns aprenderiam matemática. Claro que existem vários níveis de aprendizado de matemática. Em outras civilizações, as pessoas também fizeram cálculos ou previsões. Contudo, esse tipo de atividade era espontâneo, né? De acordo com a exigência do cotidiano. Os gregos vão eleger essa habilidade mental como a mais importante e vão postular a primazia, ou seja, o início da razão diante de todas as outras habilidades. Isso leva a uma pedagogia da razão. Ela deve ser ensinada. Além disso, a boa ordem social seria aquela que mais se aproxima do cálculo lógico da razão. Quero falar ordem, né? A ordem é algo planejado, algo idealizado. Por isso que se finaliza com o cálculo lógico da razão. Afinal, por que tanta discussão? Por que tantos homens gastaram tantas páginas para discutir essa tal de razão, né? Aqui da importância da razão. Não é melhor do que uma história para isso. Zídio, né, que foi um dos filósofos, dentro da mitologia grega, ele conta que Zeus teria dado aos irmãos Epitimeu e Prometeu a tarefa de criar os seres que habitariam Gaia, né, a Terra. Epitimeu reuniu todos os animais para distribuir dons que os distinguissem: velocidade, coragem, força, asas, dureza, etc. Contudo, Epitimeu não conseguiu distribuí-los com equanimidade, igualdade, equilíbrio. E faltaram aos homens atributos que pudessem assegurar a esse amado por Prometeu a possibilidade mínima de sobrevivência. Prometeu então subiu ao Olimpo e roubou dos deuses o fogo e entregou aos homens. O fogo permitiu ao homem se aquecer, mudar o sabor dos alimentos, afastar os predadores, construir armas e instrumentos, cunhar moedas, etc. O ser humano, por fim, tornou-se o senhor acima dos animais. Esse é o mito grego de Prometeu, né? Isso faz parte da mitologia grega. Ele tem continuidade, mas por hora está aqui embaixo, como ele fala no texto. Ele traz um exemplo da mitologia grega para exemplificar a questão do que entregue uma ferramenta modeladora e evoluidora à humanidade, que é o fogo, o domínio das reações programadas ou adversas da natureza, né? Pense na história substituindo o fogo por razão. O que Prometeu realmente deu aos homens foi a capacidade de criar e construir instrumentos com os quais eles poderiam modificar o mundo a seu favor. Então, a gente pode dizer que o fogo aqui, a lógica do fogo, ele não só segue razão, mas sim a capacidade técnica do homem de modificar alguns materiais da natureza, fazendo ferramentas, né, que no caso é produzir tecnologia para facilitar e modificar tudo ao seu redor e se destacar dos outros animais, como ele fala em cima dentro da mitologia, ou seja, modificar o mundo a seu favor. Nesse sentido, o conhecimento da realidade é fundamental para o homem, né? Ele conhecer o que está ao seu redor, questionar o que está ao seu redor, analisar o que está ao seu redor. A partir de análise, posso verificar possibilidades. Claro que muitas vezes essas possibilidades são verificadas nas tentativas, né? Tentativas e erros, e com o tempo, né? De acordo com os acertos, né? Sobre erros também, os acertos vão levar a uma evolução, seja material, seja mental, né? Seja na parte não material da realidade, que é a percepção do mundo ao redor, os níveis de questionamento e modificação física possíveis em cada momento da evolução humana, né? A espécie humana é a mais fraca e desprezível entre todos os animais, segundo essa questão inicial do mito que ele fala aqui. Eu acabei citando, mas não vou entrar em detalhes aqui, não, que foge da proposta de ler esse texto para a gente entender mais a lógica, a razão, né? Se o homem é capaz de perceber a realidade, ele consegue avaliá-la, prever o que vai acontecer e se preparar de forma reativa, né? Proteção, ou de forma ativa, controlando as forças da natureza ao seu redor. Eu volto aqui a falar das 4 estações. A natureza se prepara de forma reativa, mas que a natureza tenha, dentro da nossa concepção humana, né? Dentro da concepção filosófica de razão, a natureza ela não vai se preparar de forma
seguindo uma lógica que ela pensa, né? Não é que ela pensa, devo fazer isso, que vai ocorrer, como ocorre todos os anos, tal coisa, com frio, né? É um reativo de reação. A temperatura vai baixando no outono, né? As folhas, a árvore percebe que ela deve se preparar para esse abaixamento, digamos assim, temperatura que é gradativo, né? Percebe que essa temperatura vai baixando, ela não está aumentando. Então, se ela vai baixando, ela vai chegar num nível muito baixo que as folhas não vão aguentar. Então, há essa reação reativa que é de proteção. A reação ativa, né, é as programadas, é enfrentando essas ações da natureza, como ocorre com o ser racional que é o ser humano, né, dentro da questão da natureza. Hoje, não só hoje, né, mas há milhares de anos, o ser humano ele conseguiu controlar e vencer essas reações adversas do tempo, né, do clima, frio, com o domínio do fogo, a criação de roupas, né, vestimentas, para se tolerar, né, ter um tipo de tolerância e proteção, criando resistência contra o frio, para não morrer de frio, né. Então, se adapta, né, cria as ferramentas, meios para contrapor e controlar as forças da natureza ao seu favor. Esse favor, quando fala, né, é a própria sobrevivência e fins ali que ele queira alcançar para o seu bem comum, né, seu bem maior. Pense em todas as grandes conquistas humanas de domesticação da natureza. Por exemplo, o controle das infecções, a própria evolução da medicina, né? Somente a invenção do microscópio foi possível descobrir que várias doenças poderiam ser provocadas por esses micro-organismos. Quando descobriu as bactérias, por exemplo, século XIX, século XVIII a XIX. E a partir desse conhecimento foi possível combatê-los. Ele cita esse exemplo porque existe o antes e depois da medicina, da descoberta das bactérias, né? Ou seja, da invenção do telescópio. A medicina teve uma evolução muito grande e desde então ela só foi evoluindo cada vez mais. Finalizando aqui, ele coloca um gráfico do número populacional, né? Nos períodos históricos. Um destaque que se vê em população, né, mundial na geografia é que se sabe, né, os estudos, que sempre houve o mesmo número de nascimento relativo, né, comparação relativa. E por que a população levou 10 mil anos para chegar a 1 bilhão de habitantes? Porque se morria muita gente. A evolução, a percepção de higiene, né, a percepção do mundo micro-orgânico, das bactérias, como eu falei, tratamento de doença, a expectativa de vida geral aumenta. Se você passa mais tempo na Terra e acontece mesmo número de nascimentos, vai se aumentando o período de vida, né, e o número de vivos, né. É questão numérica. Você vai possibilitando um número cada vez maior da população humana. Levou 10 mil anos para chegar a 1 bilhão, algumas décadas 2 bilhões, alguns anos 3, 12 anos 4, se não me engano 5 anos para chegar em 5 bilhões. Esse período está aumentando agora um pouco, mas muito longe de se levar séculos para chegar a novos bilhões. Está levando, digamos, acredito que vai levar décadas para chegar no 9 bilhões de pessoas. Está aumentando, que são questões não de diminuição da expectativa de vida, mas sim mudanças sociais, percepções sociais, mudanças domésticas, né? Custo de vida, as pessoas vivem mais na cidade, entre outros fatores. E ele mostra aqui o gráfico do aumento populacional, né? A população mundial, como ele vê aqui, a espécie que deu origem aos seres humanos é 1 milhão de anos antes de Cristo até 2010 depois de Cristo. Observa-se claramente que a partir de 1700 há um crescimento exponencial da população humana. Foi quando chegou a primeira vez a 1 bilhão. Foi ali já chegando perto da Revolução Industrial, as cidades começam a concentrar um número maior de pessoas e há uma evolução tecnológica, há uma evolução medicinal, né, como eu falei, e a população só fez crescer, né, cresce até hoje. Enfim, a gente para por aqui hoje, né, dá uma pausa aqui nesse conteúdo sobre lógica, sobre razão, né,
A gente nunca vai falar sobre só um. A gente sempre vai estar falando lógica, razão e lógica juntos, né? Razão, lógica, racionalidade. Então, gente, agradeço a presença de todos e a gente continua na próxima aula. Até mais.